Nós estamos aqui de novo com o programa Palavra Ética. Essa é a TV comunitária de Belo Horizonte, que vai ao ar aqui em Belo Horizonte pelos canais 6 e 13, e também programas que podem ser acessados pela internet no seguinte endereço: www.tvcbh.com.br. Então, estamos de volta aqui nos nossos estúdios e hoje eu estou aqui também, coloquei o Frei Gilvander, que é o meu companheiro aqui do TVC, aqui para me ajudar a gravar esse programa, exatamente porque hoje nós vamos falar de um tema que é a questão dos agrotóxicos, né? O uso excessivo de agrotóxicos. Nós convidamos aqui a Beatriz Carvalho. Bem-vinda, Beatriz. Obrigada. É tanto R que tem hora que eu fico travando, parecendo que não treinei aqui um pouquinho antes, é muito R. Mas, enfim, Frei Gilvander também está nessa luta contra o uso abusivo, contra o uso de agrotóxico há muito tempo. Recentemente, ele fez uma denúncia do excesso de agrotóxicos no feijão na cidade de Unai e acabou respondendo o processo, felizmente. Foi inocentado? Foi inocentado. Fica aí essa denúncia e a obrigação, né, de toda a sociedade de colocar esse tema em debate. Então, foi por isso que nós convidamos então a Beatriz. Beatriz, você é a Beatriz Carvalho, você é formada em? Nutrição. Nutrição, ótimo. Então, você cuida da alimentação, da nossa alimentação. Cuidamos, né? Todos nós cuidamos da alimentação. Sim, mas você com toda a técnica e conhecimento científico. E você é presidente do Conselho Regional de Nutricionistas de Minas Gerais, CRN9. A profissão nutricionista é uma profissão ainda em busca de mais espaço e tudo, mas o Conselho já está bem organizado, tem atuado assim, com bastante reconhecimento? Sim, nós temos atuado e muito também na defesa da questão da qualidade da alimentação. Né? Então, o Conselho tem um papel, como todo conselho profissional, em relação à fiscalização da profissão, do exercício profissional, mas a gente também tem muito essa defesa da questão dos direitos da sociedade, das pessoas, principalmente pensando na saúde, na qualidade da alimentação saudável. E aí que é importante também essa discussão do agrotóxico, né? Hoje isso é um dos aspectos assim, que a gente vê com muito preocupação de como tem afetado a saúde das pessoas, contaminando os alimentos, contaminando o meio ambiente. Sim. Então, os nutricionistas né, todos os profissionais, a sociedade em geral, precisa estar atento a isso, participar dessa discussão. Com certeza, né, Beatriz? Então, é óbvio que nós todos, eu, por exemplo, sou professora de Direito Agrário, Frei Gilvander, que já acompanha a Comissão Pastoral da Terra, Via Campesina, já nesse debate, nós somamos todo esse nosso conhecimento. Frei Gilvander, qual a importância desse 3 de dezembro aí nessa luta? Imprescindível, né? Porque hoje é dia mundial do não uso do agrotóxico, né, Beatriz? Isso mesmo. E assim, a situação é muito grave, porque assim, o uso exagerado, indiscriminado de agrotóxicos está espalhando, não só pelo Brasil, mas pela parte dos países de uma forma assim, absurda, né? E aí nós estamos tocando no Brasil uma campanha permanente contra o uso de agrotóxicos e pela vida, né? E já tem uma série de pesquisas científicas, né, universidades. Tem, por exemplo, a doutora Raquel Rigoto, que é aqui em Belo Horizontina, e está na Universidade Federal do Ceará, o professor Vanderlei, da Universidade Federal do Mato Grosso, UNB, Fiocruz, uma série de pesquisas, e que estão mostrando que a cada ano está aparecendo cerca de 570 mil pessoas com câncer no Brasil, né? Que a gente vê em Unai, noroeste de Minas, uma cidade com menos de 100 mil habitantes, um hospital do câncer sendo construído. O Hospital do Câncer em Moriaé, o pessoal diz que não está cabendo. Eu girando Minas Gerais, em todos os lugares, a gente vê, olha, é excesso de agrotóxicos na banana, no feijão, na batata, no morango, né, no café e tudo. Deixa eu até pegar um gancho nessa fala sua aí. Beatriz, você que é uma nutricionista, e nós que compramos o alimento para preparar a nossa casa, qual a nossa segurança para comprar um alimento e saber que ele tem ou não uso exagerado de agrotóxicos? Quando você pega o alimento, não tem como fazer essa identificação.
né? Então, na verdade, o que a gente tem discutido muito, inclusive na campanha permanente contra o uso de agrotóxicos, é que é preciso ter um aumento e ter incentivo para a produção agroecológica, né? Que é a produção sem veneno, que respeita a natureza, e ter uma divulgação, né? E comercialização desses produtos para que a população tenha acesso. Porque, na verdade, quando você vai adquirir um produto... Não pode virar um artigo de luxo porque não tem agrotóxico, né? Tem que ser para a saúde de todo mundo. Isso ser produzido em maior quantidade, e aí o que é importante? A produção da agricultura familiar, dos pequenos produtores, né? Dos camponeses, agricultores familiares, porque nesses pequenos espaços onde eles produzem, é possível, então, produzir uma diversidade, né? de produtos, não usar agrotóxicos, usar técnicas, né, tradicionais, naturais de cultivo. Então, incentivar essa produção, incentivar a agroecologia, ter políticas públicas, incentivo, né? Porque o que eu acho... Para que isso seja produzido, aí sim a população vai ter acesso. Exatamente, porque se o agronegócio, ele chega na região, contamina o solo, contamina a água, os trabalhadores, construir hospital para combater o câncer, isso aí é presente de grego, né? E aí uma coisa interessante é que tem algumas pesquisas que mostram que para cada dólar que é gasto, investido com agrotóxico, né? Investido entre aspas, né? Que é gasto, o sistema público de saúde gasta só para cuidar de situações agudas relacionadas de alguma forma ao uso desses venenos 1,08 dólar. Sim. Então, mesmo se você pensar só nas situações mais graves, agudas que surgem, a gente já tem aí um prejuízo em termos de economia do país, né, e de gastos do sistema público de saúde. Sim. Se a gente pensar que esses casos de contaminação são subnotificados, existe uma quantidade muito maior de casos de contaminação do que aquelas que são notificadas e noticiadas, e ainda os problemas crônicos, né, decorrentes, então a despesa que se tem para o sistema de saúde é imensa. Então, se a gente pensar em termos de economia, capitalista, não vale a pena. Da perspectiva estritamente capitalista, nem assim ainda vale é burrice, nem assim vale a pena, porque o que se gasta com as pessoas contaminadas, doentes, pelo uso de agrotóxicos, é maior do que o ganho que teríamos. Beatriz, o que a gente também descobre, estudando mais sobre os agrotóxicos, é o seguinte, que vários produtos que já são proibidos fora do Brasil ainda estão sendo utilizados aqui. Frei Gilvander também tem notícia disso, que a Via Campesina tem denunciado. Como que vocês, assim, que de alguma forma estão liderando, né, o Conselho Regional de Nutricionistas, então ele está ajudando muito na construção desse discurso. Como que vocês têm tratado essa questão? O CRN participa, né, do Comitê Estadual da campanha contra o uso de agrotóxicos e pela vida, junto com outras entidades, a Cáritas, Rede de Intercâmbio, o próprio MST, né, da Via Campesina. Então, são várias entidades, né, que coordenam em Minas Gerais. Existem também comitês regionais, né, e aqui fica até esse convite para as pessoas no interior do estado criarem comitês municipais, regionais, para estarem também fazendo essa discussão. Uma das pautas que o comitê tem colocado é justamente a gente trabalhar e pressionar no sentido de que o Brasil também proíba esses venenos que já são proibidos em outros países. E essa proibição é justamente porque existem provas de como ele é prejudicial para a saúde, para o meio ambiente. Inclusive, nós temos amigos fora do Brasil, tem feito essa discussão, por exemplo, na União Europeia, que tem determinados produtos químicos que são proibidos na Europa, mas devido ao fato deles serem utilizados no Brasil, por exemplo, no cultivo da soja, eles acabam entrando na cadeia alimentar na Europa, na carne, porque é um veneno que, ele usado no plantio do milho, da soja, ele acaba indo para essa cadeia alimentar. Recentemente, né, Frei Gilvander, amigos nossos que mandaram texto, inclusive já esse debate feito na União Europeia. Beatriz, além da questão de quem está comendo esse alimento contaminado, nós também temos uma luta de proteção aos trabalhadores, né, que lidam nessas plantações. São os primeiros e os maiores prejudicados pelo uso de agrotóxico, né? E aí algumas pessoas, os defensores, né, dizem, mas é possível usar equipamentos de proteção. A gente vê que na prática isso não funciona, né? E até se você pensar na situação do clima do Brasil, né, a pessoa usar todo aquele
paramento, né, que o Frei Wander conhece ali, debaixo do sol, ali no dia a dia, é praticamente impossível, né, esse uso no dia a dia. Então, o que a gente vê? Esses grandes índices, né, de câncer e de outras doenças afetando principalmente os trabalhadores rurais. Isso é uma grande preocupação. E, infelizmente, o sistema de saúde não está atento para isso, né? Então, hoje a gente tem, uma das lutas também, é que dentro do sistema de saúde os profissionais sejam mais preparados para identificar essas situações, né? Ao receber esses trabalhadores com problemas de saúde, consiga fazer esse rastreamento, identificar que ele está sendo vítima, da verdade, desse envenenamento pelo agrotóxico, para que ele seja bem atendido, né? E tenha os seus direitos garantidos, né, como cidadão. Sim, é muito importante essa notificação, porque eu já tive a oportunidade de conversar com trabalhadores em regiões que o veneno ele é julgado por avião. Pulverização. Pulverização. E quando os trabalhadores eles reivindicaram o fim desse tipo de aplicação de veneno, até porque joga sobre escolas, joga sobre águas, enfim, todo mundo ganha um banho de veneno. Então, os empresários aceitaram agora fazer a pulverização com bomba costal. E foi no Espírito Santo e logo em seguida mais de 20 empregados, trabalhadores contaminados, intoxicados, envenenados por agrotóxicos. A situação é muito grave, né? Por exemplo, eu li uma tese de doutorado em Psicologia Social da UNB, né? Mais de 300 páginas. Ela foi feita na região de Unai, noroeste de Minas Gerais, sobre a colheita do feijão. Então tem uma parte lá que ela vai pesquisando a saúde dos trabalhadores e tal. E ela mostra assim que o pessoal no momento de arrancar o feijão, como eles vão assim, e o título da tese é Só se eu tivesse uma coluna de ferro, né, assim, mostrando a degradação da saúde dos trabalhadores rurais na colheita do feijão no noroeste de Minas Gerais. Sim. Mais especificamente ela fala assim, como para arrancar o trabalhador vai e ele vai com o nariz assim perto do feijão e tal, o índice de contaminação pela respiração, ele vai inalando um monte de agrotóxico que foi jogado ali alguns dias anteriores, que está no feijão e está também no solo ali, né? Então ela mostrava assim a íntima relação que tem entre o adoecimento das pessoas e isso, né? Sim. Dos trabalhadores também, o grupo lá da Universidade Federal do Ceará, onde está a professora Raquel Rigoto, está pesquisando justamente isso aí. A incidência, a relação entre o adoecimento de pessoas que estão nas lavouras do agrotóxico, na Chapada do Apodi, lá no Ceará. Sim, então hoje nós estamos aqui no programa Palavra Ética falando sobre alimentação, direito fundamental que foi para o artigo 6º da Constituição. E no aspecto alimentação, nós estamos tratando especificamente do combate ao uso indiscriminado. O Brasil é campeão mundial no uso de agrotóxico e está aqui então conversando conosco a Beatriz Carvalho, que é presidente do Conselho Regional de Nutrição. É isso? É nutrição ou nutricionistas? Nutricionistas, exatamente. E, então é uma informação importantíssima, nós temos que estar atentos, não apenas para o que nós estamos comendo, mas também com a vida dos trabalhadores que estão manejando esses venenos e também de que forma o solo, o meio ambiente, de modo geral, está sendo contaminado por esses produtos. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco falando mais sobre essa campanha aí contra o uso de agrotóxicos. Para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP.
Você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, eu sou Delza e nós estamos no segundo bloco do nosso programa. Hoje nós estamos falando sobre direito à alimentação e a nossa preocupação hoje é de informar os nossos telespectadores, as pessoas que nos acompanham também pela internet sobre a questão da política de agrotóxico, a luta contra o uso de agrotóxicos no Brasil, que é o campeão mundial do uso de agrotóxicos. Conosco está aqui no estúdio a Beatriz Carvalho, que é presidente do Conselho Regional de Nutricionistas, e também meu colega aqui da TV Comunitária, Frei Gilvander, que é um incansável aí, lutador de direitos humanos e também recentemente sofreu um processo em Unai, exatamente porque denunciou, olha só, o feijão destinado à merenda escolar estava com tanto agrotóxico que as próprias serventes, as pessoas que preparavam o alimento não tinham coragem de dar aquele feijão para as crianças. Felizmente, Frei Gilvander saiu então inocentado no processo, mas nós ainda não tivemos a notícia de uma apuração mais efetiva, se realmente, quer dizer, aquele feijão que está indo para a merenda escolar é um feijão até que não é aceito pelo mercado. Mas eu gostaria de começar esse segundo bloco aqui, voltando aqui para Beatriz. Beatriz, é possível, quando a gente compra os alimentos no mercado, saber, você já me disse no primeiro bloco que não sabe, se ele não vem com um rótulozinho, se ele tem agrotóxico ou não, mas nem o tipo de produto químico utilizado no cultivo? Também não, também não. E nem adiantaria muito. Porque em casa, por exemplo, se eu compro um morango ou compro um pimentão na feira, e se eu chego em casa e falo assim, olha, eu vou lavar bem, ou eu vou, tentar tirar esse agrotóxico, é possível? Não, não é possível. O que a gente orienta, é claro, é lavar, higienizar esses alimentos, principalmente os que vão ser utilizados crus, né? Higienizar, deixar ali de molho com uma água sanitária, né, ou com cloro, na verdade, no sentido de proteger de uma contaminação biológica, né? Matar micro-organismos, bactérias, né? Evitar esse tipo de problema. Mas para reduzir essa carga de agrotóxicos não é possível, não há nenhum procedimento que você faça ali de preparo, de higienização que vá fazer isso. Ao lavar, você retira um pouco do que está na casca ali, na superfície. Mas o que acontece? Diversos desses agrotóxicos, eles não se concentram na casca. Eles são sistêmicos, eles estão dentro do alimento. Então, não é possível um procedimento ali de preparo que vai reduzir. O que a gente tem que trabalhar mesmo é a questão da origem, né? De conseguir ter um acesso a um alimento saudável, né? Que é o que a gente estava falando. Então, assim, ter uma produção, incentiva uma produção agroecológica e o incentivo também é que a população tenha acesso a esses alimentos. Sim. Ô Beatriz, nós estamos na era da aparência, da estética, né? E na sociedade, assim, o que é predominante é que os produtos têm que ter a melhor aparência possível. Eu te pergunto, é verdade isso que muita gente da sabedoria popular dizendo assim, olha, cuidado com os alimentos, quanto maior o tomate, quanto maior o pimentão, maior o índice de agrotóxicos, o tamanho da folha de couve, de alface e tudo, isso pode ser um critério para a gente saber qual que tem mais ou menos agrotóxicos? Essa sabedoria popular tem um sentido bacana, que é justamente isso, né, da gente valorizar o que é produzido naturalmente, que às vezes vai ter uma diversidade, formatos diferentes. Às vezes a cenoura é menor. Mas mesmo isso não é suficiente, né? Porque hoje tem várias técnicas de cultivo, uma adubação orgânica. Uma adubação que também produz alimentos bonitos, grandes. Então, mesmo isso não é suficiente, né? Então, a gente tem que ter mesmo políticas públicas de incentivo à produção agroecológica, né? Criar redes de comercialização que traga esse produto para perto. Porque eu vejo que muitas vezes as pessoas falam que o produto às vezes é orgânico, que também é diferente de agroecológico, né? Porque o produto orgânico, às vezes, ele só não tem um determinado tipo de insumo químico, mas também ele é produzido, às vezes, em larga escala, com contaminação do ambiente, né? Tem que estar atento a isso. Frei Gilvander, eu gostaria que você nos falasse mais sobre essa questão da isenção fiscal. É verdade que tem isenção fiscal nos... Exatamente, absurdamente. Isso a gente
para resolver um problema, a gente tem que procurar as principais causas, né? As principais causas, os principais responsáveis não são apenas as grandes empresas, né? Os grandes empresários que querem lucrar e lucrar cada vez mais e acabam mandando para os CEASAs alimentos envenenados. Tem também a cumplicidade do Estado brasileiro, porque tem vários agrotóxicos que têm isenção fiscal de impostos da União e de imposto estadual também, né? E hoje, como eu falava antes aqui, estima-se... Seria, no caso, o IPI e o ICMS. Estima-se já por ano cerca de 570 mil pessoas contraindo câncer, né? Aliás, Delza, eu aproveito já para divulgar aqui, é uma situação tão grave, porque volta e meia, quando a gente ouve, uma pessoa morreu, a probabilidade de a gente perguntar assim, morreu de quê? A probabilidade de dizer que morreu de câncer é muito grande. Então, parece que não tem ainda declarado assim. No Brasil tem uma epidemia de câncer, parece que oficialmente não está isso, mas a situação está gravíssima, né? E eu já aconselho aqui, ninguém pode morrer antes de assistir pelo menos umas 10 vezes 2 filmes que estão disponibilizados no YouTube, do grande cineasta Sylvie Tendler, que tem como título O Veneno Está na Mesa. Tem o número 1, O Veneno Está na Mesa, número 2. Vá lá no YouTube e procure lá. E aí recordar aquilo, que tem até um livro que foi uma companheira veio lá dos Estados Unidos, dizendo assim, ó, comida de verdade é a comida da vovó, né? Então, todo o tanto que nós pudermos fazer para a gente fortalecer o paradigma da agricultura familiar, da agroecologia, né? Mas aí você está entrando na seara da nutricionista, isso aí não é justo, né? Fala aí para nós, Beatriz, nós, né? Qual é a alimentação que você, como nutricionista, quer dizer, pegando esse gancho aí do agrotóxico, mas não se trata só de agrotóxico. É claro que tem também os hormônios adicionados às carnes, sim, mas qual que é o problema, além desse agrotóxico gravíssimo que tem na nossa alimentação hoje? O agrotóxico é importante nesse sentido da contaminação, agrotóxico transgênico também, sim, né? Cada é um vez incógnito mais. Ainda, né? A gente não sabe. E aí o que a gente vê? Exatamente porque no decorrer do tempo a gente vem deixando de comer esse alimento lá da vovó, né? As comidas tradicionais, os alimentos tradicionais, cada vez mais se alimentando de produtos industrializados, né? Em grande quantidade, refrigerantes, enlatados, né? Os chips, biscoitos recheados, né? Toda essa alimentação industrializada, ela também tem venenos, porque esse trigo que produziu esse alimento, ele foi produzido lá com agrotóxico, uma semente transgênica produzida também com agrotóxico, não está evitando essa contaminação por usar o produto industrializado. E tem um agravante, né? Você torna a alimentação mais pobre, menos nutritiva, e aí a gente tem também outros problemas de saúde decorrentes disso. Obesidade, né, doenças do coração, hipertensão, né? Então a gente tem hoje um problema alimentar atingindo todos esses problemas. O Brasil já é hoje o país, parece que o segundo do mundo em obesidade, né? Inclusive tem muita gente falando hoje que... Em torno de 50% da população adulta tem sobrepeso ou obesidade. Tem muita gente falando que no Brasil hoje é mais fácil encontrar uma criança obesa do que desnutrida, né? Isso é uma realidade. A gente tem esse avanço, né, nas últimas décadas de ter reduzido a desnutrição, né, significativamente. É um avanço das políticas sociais, né, da própria distribuição de renda, Bolsa Família. Nisso, né? Só que, por outro lado, né, aí é até uma contradição, né? Por outro lado, a gente está aumentando muito as doenças pelo excesso e pela alimentação inadequada, né? Que é uma outra forma de insegurança alimentar. A insegurança alimentar e nutricional hoje não é só a fome, a falta do alimento, a desnutrição. Então, é também a má alimentação, o alimento contaminado. Então, quem morre pela boca não é só peixe, não. Não, estamos morrendo aos poucos pela boca. Exatamente. Beatriz, outra coisa que eu gostaria que você esclarecesse para nós, muitas vezes nós vemos esse excesso de uso químico, que temos insegurança diante do uso de determinados produtos químicos no cultivo, mas quando nós pegamos o rótulo do alimento industrializado, nós vemos muitos anti-espessantes, tem um que, outro dia eu fui tomar um chá, por exemplo, tem um que impede até o chá da espuma. Os colorantes... são vários, né? São vários. No leite, por exemplo, virou moda agora encontrar soda cáustica no leite, excesso de água, não sei o que lá mais. Sim, mas esse caso aí, por exemplo, foi denúncia na Parmalat naquela época,
Quer dizer, foi uma fraude, é um crime. Mas eu estou dizendo assim, dos produtos químicos autorizados, por exemplo, uma bala que ela é colorida artificialmente, ou anti-espessante, ou estabilizante, tem um que é para o suco, por exemplo, ele não ir para o fundo. Não decantar. Não decantar. Então, assim, esse também tem estudo de vocês, esse uso excessivo de produtos químicos para manter uma certa aparência no alimento. Ele também empobrece ou compromete o alimento? Esse conjunto, né, desses produtos que são os aditivos químicos, né, usados na alimentação, e aí tem vários, né, conservantes, corantes, edulcorantes, tem vários, né, produtos, eles são regulamentados, então tem normas da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizando quais podem ser utilizados, em que quantidade, e essas quantidades, esses limites, têm a ver justamente com isso, quando você tem um consumo excessivo. O sódio acabou virando também vilão ultimamente, né? O sódio tem a relação grande com a hipertensão. Né? Então é importante sim essa redução, essas campanhas que estão sendo feitas. Mas em relação aos aditivos, nós ainda não chegamos lá, né? Precisamos avançar nisso também. Não é só o sódio, a quantidade de gordura e de açúcar que precisa ser controlado. A gente pensar também nesses aditivos. O glúten. Principalmente porque quando você tem lá a norma da vigilância sanitária, ela pensa naquela quantidade do aditivo para um produto. Mas quando a população começa a consumir cada vez mais produtos industrializados, a quantidade total que consome passa a ser muito grande. Né? Então é aí que a gente fala que é importante reduzir, né, evitar esses produtos industrializados e voltar para a alimentação tradicional, né? Alimentação lá da vovó, como o Frei Gilvander dizia, camponesa. A cultura camponesa, o resgate desses hábitos alimentares saudáveis, né? Das plantas que hoje algumas pessoas acham até que é exóticas, né? Mas que era usado lá no interior, né? E que é uma cultura, né? A diversidade, a riqueza cultural alimentar que tem no Brasil é muito grande em cada região, né? Com seus produtos típicos, né? E isso a gente está perdendo, é preciso esse resgate. A agroecologia, ela trabalha isso também, não é só a questão de produzir sem veneno, mas todo esse resgate também da cultura, da valorização, da forma de produzir, né, camponesa, tradicional, isso também vai ter reflexos na saúde. Sim, é muito interessante. Há pouco tempo eu li um texto também falando, nós que trabalhamos com algumas atividades que exigem mais do intelecto, nós acabamos transferindo para as pessoas algumas atividades que nos dão mais prazer e nos fazem ficar mais leves, né? Então, por exemplo, cozinhar. Eu, particularmente, eu gosto muito de cozinhar. É o momento que eu fico mais tranquila, porque senão se a gente fica em cima de uma atividade intelectual o tempo inteiro, então fica a minha sugestão aí para quem não está cozinhando mais. Nosso programa está chegando ao final aqui, mas eu ainda gostaria de falar, que você dissesse para nós também, a questão das embalagens, o descarte de embalagens de agrotóxicos, que era comum, principalmente na roça, a pessoa pegava aquele galão que tinha vindo veneno, lava e começa a utilizar dentro de casa. Também é um risco muito grande, né, Beatriz? Sim. E ainda existe, aí quando você falava da questão da fiscalização, e a gente fez referência à Anvisa em relação aos aditivos, Sim. A gente tem que lembrar também que um problema sério em relação aos agrotóxicos é essa falta de fiscalização, né? Então, por exemplo, no Estado, se a gente pensar o Estado, os órgãos que deveriam estar fiscalizando, acompanhando, tem uma insuficiência, né, de pessoas, de recursos, não existe investimento público, inclusive nisso, né? E as empresas que comercializam também têm a obrigação de recolher. Né? É o caso do óleo, por exemplo, nos automóveis, né? Elas têm a obrigação do retorno. Então, eu acredito também que no agrotóxico tem que ter um controle maior. Por exemplo, só pode vender, fica condicionado, né, ao retorno. Bem, gente, então hoje, nesse nosso programa Palavra Ética, nós conversamos com Beatriz Carvalho, aqui com o Frei Gilvander, sobre agrotóxicos, nossa luta contra o excesso de agrotóxicos nos nossos alimentos. Hoje, 3 de dezembro, é esse dia, e aqui em Belo Horizonte está tendo uma manifestação. Está tendo atividade na Praça 7, em algumas cidades também, no interior, em algumas regiões. Sim, e quem nos assiste pela internet é uma oportunidade, né, para criar comitês e ampliar em todos os lugares esse debate acerca dos agrotóxicos. Então, nós chegamos ao final desse programa Palavra Ética de hoje. Quero agradecer aqui a nossa equipe da TV Comunitária, principalmente a Kelly, que nos acompanha aqui nos estúdios e no apoio. Aqui, vocês dois, Frei Gilvander, meu companheiro aqui da Palavra Ética, e Beatriz, e sempre
volte para nos dar mais informações. Estamos à disposição. Obrigada. Obrigada aos nossos telespectadores e até semana que vem.